Vamos lá, pessoal, bom dia. Bom dia! É um prazer estar aqui com o Guilherme Machado, nosso mentor 01. Os outros é só pra gente Todo é 01. 01 em alguma coisa. 01 em alguma coisa. Obrigado pela presença aí, Gui. Vai ser um podcast meio dinâmico, a gente vai bater um papo, vou fazer algumas perguntas. Quem vai estar com o microfone rodando aí pra galera? Então, assim, só pra gente não ficar passando em frente da câmera, quem tiver pergunta, levanta a mão e faça uma pergunta boa. Porque o que eu fiz? A galera vai perguntar e as 5 melhores perguntas vão receber um convite, totalmente gratuito, convite para ir numa imersão o dia inteiro com o Flávio Augusto lá em São Paulo, Ah, legal. dia 3 de outubro. Tá bom! Então, a Suelen, não sei se é a Suelen quem vai ficar gravando as perguntas, que a gente quer fazer uma votação justa. Então, grava a pergunta, depois a gente transcreve, joga no grupo e faz uma votação coletiva. Quem tiver as 5 melhores perguntas vai receber o convite para ir lá na imersão com o Flávio Augusto. Legal. Legal? Então vamos lá, eu vou começar. Vamos lá. Vamos lá. Começar com uma perguntinha polêmica. A gente não gosta de coisa polêmica? Cara, pergunta do futuro eu vou fazer para você. Vou sair daqui de 2026 e vou para 2030. Como será o corretor imobiliário de sucesso em 2030 na percepção do Guilherme Machado? Vamos lá. Corretor de imóveis em 2030, ele vai ser qualquer coisa menos corretor de imóveis. Cada vez mais o profissional precisa estar focado em entender de comportamento humano e sem ser aquela espuma da motivação ou da orientação supérflua, mas de forma mais profunda, e é por isso que cada vez mais a gente precisa se identificar com o nosso perfil de cliente ideal. E vou pegar até o sucesso de vocês aqui da Baceto. É o time da Latam, que é um time referência, time líder aqui de vocês, que tem um nicho muito específico de PCI, que tem uma relação que é para além do imóvel, uma relação de confiança, uma relação de conexão, uma relação de vivência, de compreensão do cliente, que traz esse sucesso. Então, o corretor de 2030 cada vez mais vai parecer com o perfil do seu time da Latam, por exemplo. Muito bom. Cadê os aplausos, Podemos galera? gritar? Pô, eu quero essa mulher pra mim, cara. É Cláudia o nome dela? Você é da onde, Cláudia? Venezuela. Venezuela. Caraca, da Venezuela, bicho. Tem uma pergunta que ela vem de encontro com essa pergunta de 2030, porque a gente está falando de futuro. A inteligência artificial, ela vai substituir o corretor imobiliário ou vai apenas eliminar os corretores medianos? Ela vai substituir os corretores que não usam a inteligência artificial. Na verdade, o que a inteligência artificial vai trazer para a gente? As rotinas operacionais serão eliminadas dos corretores de imóveis, deixando os corretores com tempo mais livre para serem humanos cuidando de humanos, sendo gente cuidando de gente. Então, cada vez mais, essas rotinas que a gente tem, preenchimento de CRM, isso que toma tempo da gente, que não é algo que nos torna produtivo, será substituído pela inteligência artificial. E quem não souber lidar com ela, de fato, vai ficar fora do mercado e não vai surfar essa onda de prosperidade que é o mercado imobiliário. Ô Guilherme, eu lembro que antigamente, quando saiu muita loja virtual para você fazer compra online, a gente, por estar habituado a ir na loja física, eu falava assim, eu nunca vou comprar um tênis sem ir lá experimentar o tênis, não faz sentido. E hoje, quantos de nós aqui já compramos tênis, sapato? Porque o tênis é uma coisa muito específica, né? Ele tem que caber certinho no pé, não pode ficar largo nem apertado. Então há uma mudança comportamental de consumo, né? Você acha que essa mudança comportamental de consumo, que as futuras gerações que já estão mais conectadas no digital, será que elas não vão comprar imóveis direto com a consultora e eliminar boa parte do intermediador de imóveis? Será que a consultora já não vai ter amanhã um layout de produto, uma explicação de produto tão assertiva e que o corretor ele vai ser um pouco desnecessário na aquisição, principalmente para uma geração Z, uma geração mais nova, que amanhã é a geração que vai ter 40, 50 anos, que é a idade da galera que mais compra. Qual que é a tua percepção sobre esse comportamento de consumo futuro? Eu penso ao contrário, eu acho que a gente vai vir, por isso que eu falo, por isso que a gente setou essa pergunta,
a gente vai ter cada vez mais menos corretores, mas cada vez mais corretores qualificados e preparados para lidar com essa nova relação humana que a gente está vivendo. Esse novo ciclo social que o mercado imobiliário vive e tem construído, para mim, tem aproximado cada vez mais o humano nas relações. Então, eu vejo a geração Z, a geração que vier, cada vez mais necessária da validação humana, do contato do ser humano. Por mais que a gente tenha a opção da tela, o ser humano ele é insubstituível nessa relação comercial, cara. Eu vejo que a gente vai ter cada vez mais é, o corretor de imóveis como peça fundamental na relação comercial. Esse corretor do futuro, qual que seriam, sei lá, 5, 10, as principais características, competências dele? Primeiro, a primeira, a mais importante para mim, Baceto, e vejo que a gente negligencia muito, cara, é saber ouvir. Como é difícil ouvir, né, bicho? Você é um cara que você é um bom ouvinte, né, Baceto? Você é um cara que sabe ouvir, né? É difícil saber ouvir, né? Busco tentar Mas é difícil, melhorar, né? é difícil. As pessoas, a gente é acostumado a falar, as próprias redes sociais nos ensinam a falar, não nos ensinam a ouvir. Uhum. Então, para mim, cada vez mais saber ouvir talvez seja a competência essencial do corretor do futuro. Quando você fala corretor do futuro, me vem um questionamento. Esse futuro que você pergunta é um futuro projetado ou um futuro real? Cara, é um futuro projetado, porque acho que o real é aqui e agora, é o presente, né? O passado é ilusório e o futuro também ele é ilusório. Mas é um comportamento que, como você vê que vai mudar, que vai melhorar, que o corretor humano com mais capacidade de ouvir, aí eu entro assim, o cara que escuta é o cara que ele tem a capacidade de entender, de perceber e de ser empático e entregar a informação que o cliente quer e conseguir construir uma relação de confiança até chegar no ponto de decisão, né? E quando eu era corretor, você sabe qual que era a maior reclamação dos clientes? Eu falo pro corretor que eu quero um 2/4 de X preço, ele me traz um de 3, um de 2, um de e totalmente desconexo com o briefing que eu passei para ele. Mas Então, por que que isso acontece? porque o corretor está muito desesperado para fechar um negócio do que para servir e atender com qualidade. E de fato, eu concordo plenamente quando você fala que ouvir é um elemento extremamente importante, porque o cara só quer ser escutado e você entregar o que ele tem, o que ele precisa, o que ele deseja, o que ele. Então eu vejo que isso realmente é muito necessário na relação humana. Ter empatia, ouvir e ouvir com coração, ouvir com atenção. Eu vou ampliar o que você disse e vou construir um pensamento com você. É, vejo também o corretor do futuro trabalhando menos na escassez, mais na abundância, porque essa capacidade também de ouvir está diretamente ligado ao seu momento social, financeiro, e isso para mim tende a mudar bastante até 2030. Então a gente vai ver profissionais muito mais trabalhando na prosperidade do que nessa escassez. E talvez seja essa um dos vetores comportamentais que levem o corretor a melhorar a sua capacidade de saber ouvir o outro para conseguir entender, para levar um atendimento mais humano. Porque, de fato, a venda, eu falo o seguinte: quando você ajuda um amigo, ele pede obrigado. Quando você ajuda um Uhum, cliente, ele te dá dinheiro. uhum. Então, é uma relação comercial. Então, a gente precisa realmente resolver o problema do cliente e eu acredito que essa capacidade de ouvir vai ser essencial. E não dá mais para o cliente pedir 2 dormitórios e você mostrar 3 dormitórios. Pedir um sol poente, você mostrar um sol nascente. Ou sol Uhum. nascente, mostrar um sol poente. Não dá mais para o cliente falar a prestação de X e você mostrar 2x para esse cara. Não dá mais para o corretor querer vender pelos motivos dele, não pelos motivos do seu cliente. Então, essa construção, para mim, e é quando eu te perguntei se é vivida ou projetada, que você falou muito bem, que a gente está que a gente está vivendo nesse presente. Então, o corretor do futuro, para mim, é esse corretor que a gente está modelando agora no presente. É esse corretor que está sendo construído agora nesse momento, nessa realidade, que vai ser percebido em 2030 de uma forma diferente do que a gente vê hoje. Então, a gente está num momento, a gente está numa janela de oportunidade para mim muito boa. A gente está numa Uhum. janela de transformação de uma era muito interessante. Então vejo aí
que a gente tem a potência da inteligência artificial e, cara, a gente está tendo a oportunidade de viver isso, né? Como Uhum. teve a Revolução Industrial, a Revolução da Inteligência Artificial, a gente tem a oportunidade de viver isso, cara. A gente acha isso incrível. A gente está vendo a inteligência artificial nascer. A gente tá errando e aprendendo e construindo essa inteligência junto com o crescimento dela. E, cara, e quem surfar essa onda, sem sombra de dúvida, vai ser cada vez mais um humano ajudando um outro humano na busca do imóvel. Cara, muito bom. A pergunta ela vai ser uma pergunta diferente. Se você tivesse no meu lugar para fazer uma pergunta para o Guilherme Machado, qual que seria a sua melhor pergunta? Por que você não entrou no virou corretor de imóveis antes? Você virou corretor com quantos anos? Eu tinha 17 anos. Antes disso, você queria É. virar corretor? Sabe por quê? Porque o que que acontece? A minha relação com o imóvel, a relação nossa com o imóvel, eu acho a profissão de corretor de imóveis de uma grandeza gigante. E a minha mentalidade, ela não era, entenda-se, corretor de imóveis no sentido de entender como ajudar a outra pessoa a realizar um dos maiores patrimônios, uma das maiores compras dela. Como conseguir saber ouvir para se desvincular das minhas vontades, das minhas vaidades em prol do outro. Então, quando eu falo a palavra corretor de imóveis, entenda-se não simplesmente a relação comercial, mas a relação de construção, de compreensão humana de uma relação comercial. Então, quando eu realmente entendi a essência de ser corretor de imóveis, eu consegui ampliar minha perspectiva de um mundo muito mais amplo, muito mais próspero do que o mundo limitado e finito que eu vivia, escasso que eu vivia antes. Então, Uhum. cara, eu me tornei corretor de imóveis com 17 anos, entrei no mercado numa transição financeira muito ruim, fudido, quebrado, é, numa escassez muito grande. Demorei demais e quando a gente, vou dizer por mim, quando eu fiz essa transição financeira, a minha vontade era muito mais provar para as pessoas que não acreditavam em mim que eu conseguiria chegar no lugar que elas falavam que eu não ia conseguir chegar. Então, Uhum. demorei uma jornada muito grande de provação. Por isso que eu falo, se eu conseguisse, se eu tivesse conseguido entender o que é ser corretor de imóveis antes, eu seria muito mais rico, e aí rico em todas as esferas financeiras, emocionais, sociais, espirituais, familiares, tudo de uma forma mais curta e menos traumática. Então, para mim, a pergunta que fica para mim, que eu me questiono é, quando, se você fala, Guilherme, qual foi o momento que sua ficha virou, que você conseguiu entender essa essência? Eu não sei te responder na linha do tempo qual foi o momento da minha virada. Eu sei que ela aconteceu. E aí, cara, foi uma explosão de visões muito grande na minha carreira profissional e eu consegui me transformar numa pessoa bem melhor. Você acredita que essa dor do início, às vezes falta de orientação, falta, enfim, de várias coisas, você sofreu a escassez, sofreu a dor, sofreu, às vezes, a demora de um processo comercial que você poderia ser mais efetivo. Isso, de alguma maneira, essa dor gerou o Guilherme que queria levar essa informação para o mercado, que queria ajudar, que quer e ajuda outros corretores, outras imobiliárias. Você acha que esse teu início escasso, de forma até inconsciente, despertou em você e fala, cara, é isso. Isso que eu vivi, eu quero encurtar o caminho do cara que Outras está lá na pessoas. ponta. Com certeza foi, mas entenda, foi. Mas teve um lado também muito pessoal de querer ser e mostrar que eu sou. Então, assim, foi muito uma aprovação minha também. Então, identifiquei, eu falei, cara, tem muita gente sofrendo o que eu sofri, vamos melhorar isso. Porque se Uhum. melhorar isso, eu apareço mais. Uhum. Então, foi muito mais uma forma de eu conseguir ter presença do que ser presença. Consegue me entender? Uhum. Consegue? Eu demorei uma jornada para me desvincular desse meu lixo para conseguir ter um mercado mais próximo e real de educação, de desenvolvimento, de conexão, de entender as limitações das outras pessoas, de entender que as minhas conquistas não necessariamente serão conquistas das outras pessoas, que as minhas ambições não são as ambições das outras pessoas, que o meu conhecimento não é o conhecimento das outras pessoas, respeitar o momento de jornada de cada um e entender que cada um está vivendo o seu momento, o seu tempo,
a sua dor e a sua prosperidade. Então, foi difícil, foi demorado eu me desvincular do meu eu Uhum. para olhar para essa outra pessoa de uma forma separada, mas única. Uhum. Entendi. Porque juntos somos um só. Uhum. Mas demorei a olhar isso. Mas foi interessante a minha própria jornada de descoberta em relação a isso. E nesse processo da tua carreira de corretor, hoje treinador, mentor e tudo mais, pô, imagino que já teve muitos altos e baixos. Qual que é a história do Guilherme Machado que você mais se orgulha? Você fala, cara, fui foda nisso, superei, pô, consegui entregar. Que você falou assim, cara, sabe quando você sente que você tá num processo de transição de camada? E eu sempre falo pra galera que o degrau da escada ele é uniforme. Só que quando você tá saindo de uma camada social, mental, espiritual ou emocional, parece que aquele degrau é gigante. Você passa por um tempo de resistência. Mas com persistência, desenvolvimento de outras habilidades, você chega num outro patamar. Você fala, cara, cheguei. Sim, consegui entender que eu consegui passar de nível, como no jiu-jitsu passa de faixa. E dentro dessa tua trajetória linda, qual que foi assim os momentos ou o momento que fala, cara, isso aqui pra mim foi excepcional ter vivido isso, lembrar disso, falar disso pra galera que tá te escutando aqui. O meu momento de silêncio, porque eu estou em dor agora. É, Foi há pouco tempo. Eu tive um problema de depressão, né? Não sei se você sabe, eu tive um problema de depressão. E tem o QR Summit, o evento que eu faço todo ano. E eu fiz o cancelamento do evento na semana do evento. Então o evento era quarta, eu cancelei o evento na segunda, depois de 10 dias sumido. Por que eu estou tirando esse contexto? Porque assim, o momento para mim atual de mais vivo na minha mente de superação, de ter vontade de viver, ter vontade de superar um obstáculo, foi ter feito no outro ano o QR Summit. Então, eu vim de um momento de depressão forte, aconselhamento de suspensão do evento, de afastamento profissional, mas eu tinha um compromisso de entregar o evento e consegui subir no palco do evento com as pessoas que estavam ali e fui muito bem acolhido. Então, assim, para mim foi um momento para mim simbólico muito forte. E eu tô em tratamento hoje da depressão ainda, mas a associação que você fala, cara, cara, foi isso. Subi naquele palco do QR Summit, depois de tudo que eu passei, 3 tentativas de suicídio, subi naquele palco do QR Summit para entregar aquele evento há 2, 3 anos atrás, caraca, é sem sombra de dúvida um milagre da vida e um momento de superação. E mais importante para você é o seguinte: muitas vezes na nossa jornada de vida, eu reclamei muito que não tinha ninguém para me ajudar. Eu sempre reclamei, pô, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, porque a jornada ela é solitária. Mas eu descobri, cara, que muita gente não me ajudava porque eu não deixava. Tinha muita gente na minha jornada estendendo a mão para mim, só que eu preso ao meu ego, às minhas cicatrizes, aos meus problemas e vivendo aquilo, somatizando aquilo de uma forma muito intensa, eu ignorei muitas pessoas e muitos sinais. Então, eu estava vivendo, eu até faço uma metáfora. Eu tinha a impressão que eu estava em estrada diferente, porém eu estava na mesma estrada com paisagens diferentes. Uhum. Então, a vida estava me dando várias oportunidades de sair, de entender aquilo, de curar aquilo, e eu não conseguia e ficava vivendo aquilo mais de uma vez. E quando eu tive esse problema de depressão, eu, você está no seu ápice de vulnerabilidade, porque um problema é você ter depressão, outro problema é você assumir a depressão para o mercado, para a sociedade. É diferente. Então, tornar-se vulnerável para a sociedade, o Guilherme, que até então era o educador, o palestrante, e esse cara expor isso foi bem difícil. Mas ao mesmo tempo foi libertador e muita gente. E, assim, e é engraçado que nesse momento você pensa que a ajuda vem exatamente de onde você menos espera e é real. Pessoas que eu nunca imaginei estavam lá me estendendo a mão, sem julgamento, sem nada, e que me equilibraram e me equilibram para hoje estar caminhando
novamente nessa jornada. Então, sem sombra de dúvida, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, de disrupção mental, emocional, espiritual. Foi esse momento que eu passei na minha vida. Mas não fico vergonha. Muito bom. Cara, eu vou abrir para perguntas, senão eu vou ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira fazendo pergunta para ele. Quem é o próximo aí? Cara, eu imagino que depois de você passar por isso, fazer o Summit e se sentir renovado, com a esperança renovada, é aquela história que a vulnerabilidade também une, né? Eu mudei de vida quando eu estava fazendo um coach individual com uma moça e eu queria ser sempre muito forte, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Que o homem não chora, que a gente tem que ser forte. Só que quando eu queria ser forte naquela época, sem muita inteligência emocional, eu tava criando um castelo de proteção e tava preso dentro do castelo. Tava sozinho preso, mas o castelo quem criou fui eu. E quando eu vi, até vou passar para vocês hoje, a Roberta vai enviar no grupo um corte de uma palestra de uma cientista falando do poder da vulnerabilidade. E aquele vídeo, cara, quando eu assisti ele umas 10 vezes no mesmo dia. 28 minutos de vídeo. Pô, todas as vezes que eu vi, eu chorei. E aí eu entendi que ser forte é assumir as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. E, cara, depois que eu entendi isso, minha capacidade de gestão mudou, minha capacidade de ver o outro mudou, a capacidade de lidar com os meus sentimentos mudou. Então, o Flávio Augusto fala que o vendedor ele tem que ter ambição, técnicas de venda e gestão emocional, né? E eu vejo que no mundo de hoje é o mais desafiador. Ambição, muita gente tem. Técnica de venda, tá aí. Mas ter a própria gestão emocional qualitativa sua para poder fazer uma gestão emocional do cliente, do medo dele, da insegurança de fazer uma compra, de uma equipe que às vezes está com escassez, está com problema financeiro. Eu acho que esse é o grande jogo que vai de encontro com o que você falou, que o corretor do futuro é aquele que vai saber se relacionar com nível de inteligência e qualidade diferente do que o de hoje. Então, parabéns, cara, tua história é top demais. E aí eu vou compartilhar esse vídeo com a galera, compartilha também com o pessoal do Clube 8 o poder da vulnerabilidade. Vai melhorar muito a sua gestão com você e sua gestão com o próximo. E é interessante que a gente não aprende a ser vulnerável, né, cara? Não, não aprende. Vulnerabilidade ela é vista por muitos como uma fraqueza, né? E, e, e tá muito associado, porque a gente na nossa, aí eu vou dizer em primeira pessoa, às vezes que nós fomos vulneráveis, geralmente as pessoas nos machucaram. E aonde que a gente deveria ser mais seguro na nossa vida, na nossa infância? Aonde? No lar, Dentro de casa. e aonde geralmente a gente tem os nossos maiores traumas, cicatrizes e coisas boas também, mas dentro de casa é onde a gente deveria ser, onde a gente está vulnerável e aonde a gente muitas vezes não se sente seguro da forma como a gente gostaria de se sentir. E isso deixa a gente cada vez mais construindo o nosso castelo, Uhum, né? E a gente vai construindo as nossas muralhas e a gente vai se fechando e deixando de viver. uhum, Porque a gente está muito mais se protegendo do que vivendo. As uhum, pessoas tentam se aproximar, você para se proteger, você é grosso, é estúpido, não participa em redes sociais, você vai dando vários sintomas, várias fantasias sociais para que você possa se proteger, quando na verdade, cara, o que você mais quer é se libertar daquilo e viver. Tá intenso, tá presente ali. E é. Cara, para complementar, esse vídeo dessa pesquisadora, ela fala que ela foi estudar felicidade e ela chegou na vulnerabilidade. Ela, muito técnica, ela falou que as pessoas felizes, com índice de felicidade, ela mostrou como que ela media isso na teoria dela, eram as pessoas que eram vulneráveis. Então a felicidade ela está muito ligada à vulnerabilidade, porque quando você não permite sentir dor, você também não permite sentir alegria. Quando você não permite sentir dor, você não permite sentir prazer. Então, pô, eu vou te mandar também, aí Quero ver. você vai curtir. Dá pra, pô, ter um tema de uma palestra e unindo sua história e pegando um pouco dessa pesquisadora aí. Vamos lá? Vamos lá, em cima desse tema vulnerabilidade, provavelmente você não vai lembrar disso,
mas lá em 2024, quando você deu aquela primeira palestra para a gente aqui no grupo de 200 corretores lá no evento, no dia anterior você fez aquela imersão com a gente o dia inteiro aqui. Eu talvez sem tinha chegado na empresa, discutir contigo aqui no dia, cara, foi uma loucura. Cara, o ser humano tinha muito para evoluir ainda naquele momento. No dia seguinte, na tua palestra, tu fecha ela falando do tema depressão, vulnerabilidade e tudo mais. E talvez você não vai lembrar, mas terminou a palestra, fui lá te dar um abraço, te cumprimentar, falei, cara, eu precisava ouvir isso. Aquilo foi um soco no estômago para mim naquele momento, porque era um cara duro, que não lidava com as suas emoções, que o Leandro já tinha falado 300 vezes sobre o tema vulnerabilidade, um ponto que ele trata aqui dentro, com muita ênfase. E aquela palestra, cara, abriu, virou uma chavinha na cabeça e falei, cara, pô, eu preciso ser vulnerável. Também passei por um momento de depressão, tentativas de suicídio, vivi minha jornada também, contei minha história esses dias aqui. E, cara, eu precisava ter ouvido aquilo. Então, você ter compartilhado, ter se aberto da forma com que foi, e me atingiu de uma maneira potente demais. E mudou muito a minha percepção a respeito da tua pessoa. Eu conhecia o Guilherme Machado do Instagram. Conhecia o Guilherme Machado, mentor e tal. Eu falei, caralho, pô, existe um ser humano incrível ali atrás. E o cara ter coragem de vir aqui falar sobre isso na frente de todo mundo. Tenho certeza que não só eu, impactou muitas pessoas naquele momento. Então, eu queria te falar isso. Obrigado por ter trago aquelas palavras naquele dia. Mas a pergunta não é essa. Cara, eu queria viver uma utopia aqui agora. Imagina que você vai dormir essa noite e amanhã você acorda o Guilherme Machado de 17 anos de idade, mas vivendo nos dias de hoje. Nossa Senhora. Começou a ser corretor. Só que, cara, nessa utopia, você tem a consciência e o conhecimento que você tem hoje. Mas você não é mais o Guilherme Machado. Você está iniciando na sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Para essas pessoas que estão começando a carreira aqui agora, com o conhecimento que tu tem, entrando hoje na corretagem com 17 anos de idade, o que você faria? Ele viraria o Elon Musk. Tava na ponta da língua dele, tá vendo? Onde você tem mais de falar? Cara, legal sua pergunta, bem provocativa. Bem provocativa. Bem provocativa. Porque provavelmente, com 17 anos, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu estaria, não vou falar, eu estaria vendendo muito, porque assim, qual é o grande lance, cara? Existe a palavra social e a palavra real, qual que você quer ouvir? Existe a social e a real, qual vocês querem ouvir? Então eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês com 17 anos, com o conhecimento que você tem hoje, qual seria a primeira coisa que você faria? Real e social, qual que seria a primeira coisa que você faria? Real vender, social me posicionar. Real vender. Transforma vender na palavra que você mais gosta no seu dia a dia. Dinheiro. Com 17 anos, com o conhecimento que você tem hoje, você estaria focado em quê? Esse é o real. E qual é o social? Querendo ajudar as pessoas. Entende o que eu quero dizer? Porque tem um real, e o real é, cara, eu vou olhar para dentro de mim, vou ganhar muito dinheiro, estaria bilionário. E a social é, pô, vou estar ajudando muita gente a entender que o dinheiro faz parte da jornada, faz parte do processo, é uma construção real do seu dia a dia. Eu sou um cara que ama o dinheiro, não tenho crença nenhuma com dinheiro, mas que complementar a isso tem uma contribuição social muito forte nessa minha jornada. Mas de uma forma específica, Cris, cara, eu estaria ganhando muito dinheiro. Eu queria ganhar muito dinheiro, sem sombra de dúvida. E, paralelamente a isso, construindo uma sociedade bem melhor, corretores de imóveis mais prósperos, mais seguros, menos escassos, mais abundantes, mais. Eu acho que o grande lance, quando eu vejo essa galera que está aqui, que eu perguntei, cara, todo mundo é que é corretor, eu, de alguma forma, eu vejo nos olhinhos dessas meninas, desses rapazes, de alguma forma eu me vejo e muitas vezes perdidos, desamparados, abandonados, mas cheios de esperança. E que encontraram no mercado imobiliário uma possibilidade de mudarem de vida. E que estão nesse ambiente aqui, de alguma forma, alguns dentro do seu próprio castelo, mas se libertando de muita coisa que vocês vão viver uma jornada maravilhosa. Mas aí é que tá, tem que viver. Então, provavelmente, cara, eu estaria hoje
tornando essa jornada dessa galera aqui um pouco mais segura no que tange o seguinte. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte, o que eu aprendi foi o seguinte, nunca levante uma pessoa que está no chão, porque estar no chão é uma escolha, mas você pode estar ao lado dela enquanto ela estiver no chão. Você não pode levantá-la, mas você pode protegê-la ao estar ao lado dela. Então, saber que existe alguém do meu lado é bom, mas essa pessoa não tem o direito de me desrespeitar em querer me tirar do chão. Entende a diferença? Sim. Estar no chão é uma escolha. Não posso falar assim, vambora, Guilherme, levanta aí. Não. Quer ficar aí, fica. Eu tô aqui. Aí estica a mão. Não estico, estica você. Então, a minha associação seria essa. Entendeu? Que para mim faz sentido esse olhar, vamos colocar assim. Bom dia a todos, bom dia Gui, Bom dia. Leandro. E aí, rapidinho, antes de você fazer a sua pergunta, sabe o que é o mais interessante dessa conversa nossa? Que me peguei aqui na pergunta do Christian? É o seguinte, a gente está com um monte de gente de venda. Uhum. A gente deveria estar falando de Dinheiro. venda, de dinheiro. E a conversa ela foi para um âmbito que não necessariamente foi de dinheiro. Uhum. Que vem ao encontro aquilo que você falou do corretor do futuro. Ah, é. E é engraçado, assim, por exemplo, o Guilherme, ele provavelmente não se lembra, mas eu tive o primeiro contato com o seu trabalho, Guilherme, em 2014, eu era gerente da Joinville Imobiliária. Caraca, bicho. E Tava começando minha carreira. nós almoçamos juntos num restaurante lá na Autobem, lá em Joinville, tava o pessoal da Cindy lá, e é engraçado, assim, porque, pô, ouvindo agora que você passou por depressão, é muito louco, porque só eu sei o quanto que as palavras que você me deu lá naquele evento me ajudaram a reestruturar a operação que eu estava fazendo parte, né, e alcançar resultados assim espetaculares, né? Eu sou muito grato pela tua vida, pela a escolha de vida de ser um educador. E a minha pergunta para ti é o seguinte, meu amigo: qual que é a diferença mental daquele corretor que vende para aquele lead que acabou de chegar, para aquele corretor que consegue conquistar a confiança, construir uma ponte tão forte com aquele cliente, que ele passa não só a ser um corretor, que ele passa a ser um conselheiro, que ele passa a ser realmente um assessor daquela família, daquele cliente? Legal. Cara, não sabia que a gente conhecia em 2014, não. Eu comecei a minha carreira em 2012. Exatamente. Então, 2014, eu não tinha nem QR. Eu era um melequento começando a vida, mas legal, não sabia. Respondendo a sua pergunta, o que eu acredito, talvez seja para mim, uma das grandes descobertas que eu tive, prática, não teórica, que é entender o seguinte, cara, se eu resolver o seu problema, eu resolvo o meu problema. Então, assim, quando eu falo de saber ouvir, quando eu falo de entender para atender, quando eu falo de ouvir para entender, não escutar para falar, tem muito a ver com o papel de, cara, como é que eu resolvo o seu problema para que o seu problema, uma vez resolvido, ele volte para mim. Isso tem a ver muito com, isso é bíblico, né? Primeiro você dá, depois você recebe, né? A vida é sobre se doar, não é sobre receber. Só que, cara, de novo, qual é o grande ponto de atenção para mim? A gente vem de uma mentalidade de escassez. A gente vem de uma mentalidade de dor. A gente vem de uma mentalidade de sofrimento. Como é que você vai dar para uma pessoa a sua audição se ninguém nunca te ouviu? Só dá o que tem. Esse é o ponto de atenção para mim. Esse é o grande ponto de atenção. Para mim, o pessoal que está aqui ouvindo, e talvez o desafio para você ser um conselheiro, você precisa verdadeiramente ter um nível de consciência muito alto
que é sobre o outro, não é sobre você. Então, assim, para mim, porque eu vou te dar um exemplo, cara. Por vezes eu tava devendo aluguel, cartão de crédito, vinha uma pessoa como você para comprar um imóvel comigo, como é que eu vou te ouvir? Eu quero ser ouvido, não quero ouvir. Entendendo? Eu preciso pagar minha conta. É questão de sobrevivência, é pirâmide de Maslow. Entendendo? É sobrevivência. Então, por isso que, para mim, esse corretor do futuro, a gente vai aprender a trabalhar mais na prosperidade, menos na escassez, porque a gente está vivendo um momento de uma fartura maior, onde a gente está tendo acesso a informações que a gente não tinha, como inteligência emocional. Hoje é um tema, a gente está aqui falando sobre isso, né? Mentalidade. E o Baceto é expert nisso. Talvez seja uma das maiores competências que o Baceto tem, que eu admiro nele, é essa capacidade de trabalhar mentalidade. E, cara, e é um desafio. Mas, para mim, seja isso, cara. O conselheiro, para mim, está diretamente ligado à sua capacidade de se despir da sua necessidade em prol do outro. Quando você está com dinheiro estável, pirâmide de Maslow equilibrado, fica mais fácil, né? Quando você está aqui me ouvindo com o seu aluguel atrasado e você ter que ouvir o outro, igual você fez aquele meet de 1 hora, uma hora de um meet ouvindo a pessoa, não falando o que você quer falar, mas ouvindo para responder e sanar a dúvida do outro, não a sua. Cara, você precisa ter um nível intelectual, espiritual mais elevado, né? Por isso que a gente está vivendo cada vez mais em comunidade. Quem foi que falou? Esqueci o nome dele. Eduardo. Do Mastercard. Isso, a cultura Baceto que não se compra. Cultura Baceto não se compra. Então vocês têm uma oportunidade que essa tribo de vocês, essa comunidade de vocês, ela é muito próspera. Então vocês têm a oportunidade aqui dentro de se libertar ou de viver algo que poucas pessoas talvez vão viver no tempo que vocês estão vivendo. Porque o ambiente te dá essa oportunidade. Ele tem esse ambiente de uma relação mais próxima, eu ia dizer de amizade, mas uma relação mais próxima. Isso é incrível, isso é muito bom. É diferente. É diferente, mas é tão forte quanto. É. E a gente percebe isso pela energia de vocês, né? Se o cara entrar naquela porta ali e não tiver preparado, ele toma choque, cara. Ele toma choque. Se ele não tiver aterrado, ele toma choque. Eu falo o seguinte, não dá para explicar, tem que viver. Explica como é que é trabalhar lá. Não dá para explicar, bicho. Você tem que viver, entendendo? Não é? Porque tem coisa que acontece aqui dentro que é só quem tá vivendo aqui dentro que vai entender. Né? Mas isso aqui é incrível. A magia da ilha vem toda pra Baceto. Senta aqui. Agora vai pra Gion também, pra GPR. Eu poderia conectar uma pergunta Vou pegar o mic aqui, que daí fica. que vai de encontro ao que o Guilherme falou. Ele comentou sobre a cultura, a gente estava falando um pouco antes ali, quando a gente se reuniu. Mas aproveitando, Gui, você é se não o maior treinador imobiliário que a gente tem no nosso país. Então, você já rodou diversas imobiliárias, você já esteve presente em vários momentos, em várias fases de várias empresas. E, assim, no teu olhar, como que você nos descreveria? Como você descreveria a Baceto Grupo? Roberta, o melhor elogio que eu posso dar para uma pessoa é o seguinte: quebre as regras. Para mim, a Baceto, o grupo Baceto, ele é um grupo desestruturado. É um produto, são pessoas altamente irregulares. São exatamente, e aí de novo, talvez seja esse o grande diferencial de vocês, são os renegados. Mas
Os improváveis. A primeira vez que eu vim aqui e depois que eu vim, que eu vi, vocês estavam aqui e foi muito interessante a cena, vocês com as respostas do funil, com os dados, num período tão curto de tempo, você percebe que os renegados, os incomodados, os inconformados, mas principalmente no lugar do movimento, não no lugar da aceitação, da paralisia. Então, assim, para mim E, de novo, vou pegar que a gente está nesse escritório aqui da Latam, aqui, que é onde vocês trabalham. Acho que o time da Latam representa muito isso. Posso falar? Olha o rapaz ali. Se fizeram Arthur correr. É tipo Jesus Cristo fazendo É o paralítico andar. E a gente tá quanto tempo? Arthur tá quanto tempo aqui? Desde 18 de fevereiro que ele Não, começou. fevereiro, março, abril, maio, 90 dias. Vai fazer 4 meses. Hã? Comprou até Garmin. Comprou até Vai fazer a maratona no domingo. Vai fazer maratona domingo agora? Maratona? Maratona não, é 5K. Pra ele é uma maratona. Boa, Vini. Pessoal, Arthur tá até sorrindo. No antigo relacionamento dele, ele era triste. Ele chegou, ele já tá uma pessoa, já vem, já conversa, já brinca. Não tá? Não tá? Então, não, tô falando sério. O Arthur tá uma pessoa mais leve, mais feliz, mais alegre, tá mais bonito. É verdade. Não, tá mais bonito. Tá com É uma o energia apelido do melhor, Mocaro. tá vendo? E o que é isso? Ambiente, cara. Ambiente. Então, você vê que... Vamos falar de dinheiro? Tinha dinheiro, mas não era uma pessoa próspera. O Arthur falou uma palavra que eu tava esperando você terminar para falar. Eu acho que eu tenho certeza que um dos ingredientes da Baceto é uma grande cooperativa. Por isso que a gente faz joint venture com outras consultoras, por isso que a gente abriu o Clube 8, por isso que a gente está na SPE, que também é uma grande cooperativa, por isso que a gente se relaciona com a Gralha, que vive outro mercado, está no mercado imobiliário, mas trabalha em outro tipo de foco. A gente está junto com o Cresci. Então a gente entendeu que, por mais que eu tenha um tronco muito forte, eu sozinho, uma hora eu quebro. E quando a gente tem complementariedade, competências complementares, a gente tem humildade intelectual para aprender. Eu acho que essa é a grande sabedoria, você, porra, sempre tá aberto para aprender. O foco é o resultado, o foco não é eu tá certo ou tá errado. E a gente respeita muito o outro. Pô, você tem ideia melhor do que a minha? Parabéns, mano. Vamos te dar honra e bora, porque nosso compromisso é com o resultado. Nosso compromisso não é com o nosso ego. Não é egossistema, é ecossistema. Então, esse ingrediente do cooperativismo, da união, da força, do ajudar, eu acho que isso gera um grande benefício, uma grande corrente, e o que acaba a gente, às vezes, não sendo os melhores jogadores do mundo, mas a gente unido taticamente, jogando certinho, a gente ganha, às vezes, do time que tem muito mais estrela do que a gente. Isso aí. A força do grupo é muito forte, né? O talento é coletivo, né? É coletivo. Não é individual. É muito louco ouvir do Arthur a palavra alegria. Né? Eu sei que já saiu um vídeo que vocês estão gravando perguntando para cada um o que você aprendeu, o que a Baceto mudou na sua vida, qual foi a habilidade que você aprendeu? Já saiu, tá na rede já. Tá louco no vídeo? Já saiu. A Lorena terminou a minha gravação e falou, pô, finalmente alguém falou uma coisa diferente. E a pessoa, comprometimento, não sei o quê. Cara, qual foi a habilidade que a Baceto transformou na sua vida? Eu falei, alegria, pô. Alegria. E é louco ver o Arthur falar isso, o cara, pô, chegava e não dava bom dia pra ninguém, cara fechado, parecia eu, 2 anos atrás. Caralho, bicho, nós, vai ficar de Porto Alegre assim. E ver esse cara, eu acho que, porra, essa semana passada que eu tô te vendo dando risada pela primeira vez, cara. Então, pô, realmente a alegria, ousadia e alegria, né? Não sei se traz essa... Como é que você vai chegar aqui? Ricardo, levanta aí. Oi. Como é que você vai chegar aqui e olhar pro Ricardo? Não vai ser Não ficar feliz. Eu vou ser feliz. Se for fazendo um Meet espanhol ainda, aí bicho!
Mas isso que o Leandro traz, e eu vejo, dentro da MyBroker, eu aprendi eu tenho que me portar como uma pessoa não tão acessível para criar uma imagem cobiçada, uma imagem de relevância, um posicionamento. E tudo que eu ouvia falar do Baceto no mercado estava envolvido com isso. Então eu tinha um preconceito sobre o Leandro, um preconceito não muito legal. E por muito tempo eu falei, eu não vou trabalhar o produto dessa empresa. Vou trabalhar o produto do concorrente, do X, Y. Eu entendi que eu estava solto no mercado. O que era isso? Eu não tinha uma rede de apoio. Eu tinha parceiros onde eu vendia o produto, mas quando eu tinha dor de barriga, eu estava sozinho no banheiro. Não tinha ninguém para me entregar alguma coisa ali para eu poder me limpar, vamos dizer assim. E aí, no momento que eu estava mais em crise, e lá eu conheci a Roberta. Na época, estava apresentando um produto da RV, que era, exato, Invest 7. E um tempo atrás, o Leandro mandou um convite ali, chegou até mim, eu não podia vir no dia, eu falei, equipe, vai lá, que eu tô sentindo que ele vai entregar alguma coisa. E um dos sócios que não tá aqui falou, cara, mas era uma imobiliária. Eu falei, eu não tenho medo. Vamos lá e vamos aproveitar o que eles têm a entregar. E vamos entender o que eles estão querendo entregar. E naquele dia veio uma das corretoras que estavam conosco e ela fez várias perguntas e tudo mais. O Leandro achou, interagiu. O Luciano voltou para dentro da operação com uma alegria renovada. Eu olhei, opa, perdi alguma coisa aqui. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. E chegou o dia que ele veio um convite, Clube 8. Eu olhei, meu Deus, mais um negócio para usar dinheiro. Né? Já não estamos no momento. E aí o Christian se aproximou da gente e entendeu, cara, eu tô vendo que vocês precisam de ajuda. Como que eu posso te ajudar? Eu falei, olha, cara, tu pode me ajudar assim, assim, assim. Ele falou, topei, vou te ajudar. Eu, pô, mas eu fiz a pior proposta do mundo para ele aceitou. Ele tem muita segurança do que eles vão entregar, vamos. E nessa trajetória toda, eu estou me deparando, de fato, com o ecossistema. No ecossistema eu já tive startup, estudei muito, sou um cara técnico, sou um cara que não dorme, sou um cara que aprendi final de semana passada que eu estava esperando um milagre e eu tenho que ser o milagre. Obrigado, Bruno. Obrigado, Christian. Primeiro eu estou dando esse depoimento, mas primeiro para validar tudo isso. E o ponto é, dentro de outras empresas e dentro da minha trajetória, eu entendi que eu precisava montar o meu castelo. E hoje eu estou olhando para a trajetória que o Leandro decidiu desenvolver e tá percorrendo. E é uma trajetória tão nobre ao ponto de a consequência vir o resultado. É consequência ser próspero. Ele está criando algo onde ele vê, e eu vejo os mentores dele, Guilherme, metodologia QR, eu já acompanho há muito tempo. Comecei puxando para o mercado mais próximo. O Guilherme chegou, né? Chegou o Gui Martins, então chegou com um Corvette conversível na frente da loja, aquilo, nossa, e dá energia, né? Quando a gente vê a prosperidade, quando eu vejo o Leandro com uma Porsche conversível. Para resumir, pessoal, primeiro ponto é agradecer e dar esse depoimento e falar muito obrigado pelo convite, obrigado por ter chegado e fechado no fluxo que eu fiz a proposta, né? Então, essa é uma Fluxo safado, fluxo. Então, e a minha pergunta agora para concluir, né, Gui? Dentro de uma estrutura onde você está desenvolvendo uma equipe, você está mais preso à proposta que tu oferece para essa pessoa que está vindo, ou você foca em buscar e entender quais são as características de um novo talento? Lá onde eu estava, eu aprendi que era o volume. Traz todo mundo para dentro e tudo mais. O que tu vê no mercado? Eu estou no momento que eu preciso desenvolver uma nova equipe, criar minha equipe de zero, justamente porque eu não fui forte de cultura. Então hoje eu estou, junto com a Baceto e o Clube 8, desenvolvendo uma cultura, entendendo qual que é a minha identidade nesse processo, mas, ao mesmo tempo, me preocupando em deixar essa cultura sexy ao ponto de eu trazer novas pessoas e novos talentos. Como tu vê que nessa trajetória eu posso desenvolver isso? Vamos lá.
a resposta não é tão simples para mim, não. Ainda mais depois de um compartilhamento desse da sua história que você fez agora aí. Então, eu tenho que ser um pouco mais racional no que eu vou te falar. Vamos lá. Pensando como companhia, se eu entendi a sua pergunta, você tem que crescer, botar gente lá dentro. Eu penso, cara, que a sua cultura, ela vai ser modelada no seu dia a dia. Se você, não estou dizendo que é o caso, tá? Você e Juliano, nesse momento que vocês estão aí como sócio, construindo uma nova história. A sua cultura, ela é percebida, ela não é falada. E vai ser vivida no seu dia a dia. Então, não se preocupa falar quem você é, com o que vocês estão preocupados, como que vai ser. Vai ser percebida isso no seu dia a dia. O seu ponto de atenção agora, cara, é lançamento, né? Isso. É volume. É volume. Você tem que botar gente lá dentro. Não sei qual é a opinião do mentor, mas eu estou compartilhando a minha verdade, das verdades que existem. E essas pessoas, uma vez lá dentro, elas automaticamente elas vão ser expelidas ou serão retidas de acordo com aquela cultura vivida ali dentro. O grande, para mim, diferencial talvez de vocês hoje seja que, diferente de onde vocês vieram, que o volume era um número, vocês, dentro da cultura de vocês hoje, esse volume não será apenas um número, também vai vir associado à pessoa. Por mais que o que importa para a gente no final do dia é a última linha, mas como conquistar essa última linha, para mim vai ser o diferencial de vocês desse volume que vocês vão gerar. E talvez nesse momento vocês encontrem a verdadeira cultura de vocês em um ciclo novo que vocês vão iniciar. Então, para mim, esse vai ser o grande ponto de atenção, o grande castelo que vocês têm aí para construir e o grande barato da jornada de vocês, do aprendizado, vai ser exatamente isso daí. Como conseguir construir um volume com uma cultura forte. Como construir número com pessoas. Porque número por si é fácil. Agora, construir número com pessoas talvez seja a curtição da jornada de vocês. Quer complementar alguma coisa, parceiro? Não, cara, achei, é isso aí. É quantidade e qualidade. É entender que todo bom negociador, ele quer chegar num objetivo de negócio. Quando eu estou negociando, eu quero chegar a ter a maior margem de lucro possível. Mas para que eu chegue nessa maior margem de lucro e seja um negociador eficiente, eu me pergunto o que está passando por trás da cabeça dessa pessoa, do sentimento. Ela está com medo? Está com rejeição? Está com autoconfiança? Então, eu entendendo quem está por trás da mesa, aqui está o Guilherme Machado. Se eu negociar com ele, eu não vou olhar para o Guilherme Machado, eu vou olhar para o Guilherme. Perfeito. E essa percepção, essa escutativa, essa percepção do Guilherme, eu vou ter mais chance de conduzir melhor a negociação. Perfeito. Porque o Guilherme, por mais que aquele é o Guilherme Machado, no íntimo dele é o Guilherme. E o Guilherme tem um poder imensurável sobre o Guilherme Machado. Então, eu entendendo quem é o Guilherme, eu vou ser muito mais efetivo na condução do Guilherme Machado e fazer um negócio ganha-ganha para nós dois. Eu vim da sua escola, tá? Eu não sou, não da escola My Broker, mas da escola de lançamento, de volume, de porrada, bomba, de se isolar, eu sou foda, escassez de imagem. Minha escola é essa. E é uma escola que dá certo. Inegável que ela dá certo. Mas não é a escola do certo que eu quero que ter. Entendeu o que eu quis dizer? Mas dá certo. Talvez seu maior desafio talvez se o seu desafio hoje talvez não seja retê-las, seja encontrá-las. Porque se você não reteve essas pessoas, porque elas não estavam alinhadas à sua cultura, eram só números, não eram pessoas. Então hoje talvez seja você encontrar essas pessoas, números, pessoas, números. Porque talvez se ela estivesse aqui hoje, ela estaria só te entregando o resultado, mas não estaria te entregando o que você, pelo que eu ouvi de você, busca complementar aos números que elas estão te entregando.
Então, acho que você está numa oportunidade agora gigante, vocês, de ter uma expansão, uma escala, uma multiplicação, como o Baceto fala, multiplicar, grande, de número, mas com uma cultura forte, como aqui dentro você percebe, tem volume, mas tem cultura. E eu vou de novo parafrasear meu amigo Lido Credit Card. Você pode comprar lead, você pode comprar mesa, pode comprar cadeira, mas você não compra cultura. E cultura é aquilo que você vive. Então você está com uma baita oportunidade agora de colocar uma identidade de vocês aí, cara, e construir uma história maravilhosa e linda aí, que o seu filho vai se orgulhar hoje de tirar foto na Porsche dele e amanhã tirar foto na sua Porsche. Isso, não. Eu te empresto. Vai falar comigo. Não. Vai falar comigo. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Eduardo, da GPR, faço parte do Clube 8. Quero agradecer o convite aí do Leandro para participar do podcast aí com o Guilherme Machado. Bom, eu estou no mercado imobiliário há mais de 10 anos e eu acompanho o Guilherme desde o começo. Eu já fui num treinamento lá em São José, que ele deu. Já li o livro dele chamado Você Não Vai Mais Conseguir Vender Assim. Acho que é outro, só um minuto. Até indico para quem não leu e quer buscar um conhecimento técnico. Teve uma outra situação também que eu aprendi com o Guilherme Machado, fica aí uma outra dica, que é assistir os vídeos e os cortes que ele faz. Tinha um vídeo que ele falava o seguinte: o cara está te ignorando por áudio e por texto, então faz um vídeo para ele. Aí eu peguei aquela mensagem dele, quando eu estava fazendo captação de investidor para um terreno, eu mandei o texto e o cara não respondeu. Eu mandei um áudio e o cara não respondeu. Como eu fiz um vídeo para ele na frente do terreno falando, ele respondeu. E esse código eu peguei lá com o Guilherme naquele vídeo que ele fez. Então foi um aprendizado. Que legal isso. Bom, eu estava conversando ontem, no final da tarde, com o Bruno, e ele me perguntou o seguinte: por que o corretor não vende? Aí eu falei, porque não tem planejamento, porque não tem atitude. Aí o Bruno falou, não, o corretor não vende porque ele não sabe gerenciar a ansiedade. Porque a venda é futuro. E eu tenho que trabalhar no presente para vender e no futuro receber a comissão. E aí a minha pergunta, ela acontece em que contexto? Assim, o Guilherme falou que uma pessoa que está em depressão, ela está no chão. E ela está no chão por uma escolha. Para ela levantar, ela tem que ter essa atitude. Então eu não posso puxar ela. A pergunta que eu faço é, o corretor que não vende, que está no chão, o que ele precisa fazer para levantar? O que a imobiliária pode fazer por ele? Pode dar o lead, pode dar o tráfego pago, ou ele tem que levantar sozinho? Dá para fazer uma analogia entre a depressão e o corretor que não vende? Quarta pergunta. Eu pedi ajuda dos universitários. Pra mim é fácil. O cara tá deitado, não vende. É claro que você fez uma ilustração, uma brincadeira. Eu dou uma pá, eu falo, você quer que eu te enterro hoje ou daqui a pouco? Aí ele vai ter, ou ele levanta ou a gente mata ele. É tudo ou nada. Mas parabéns pela pergunta, foi muito boa. Eu vou te prestar o meu olhar. Tá? Vou te prestar o meu olhar. Eu não consigo fazer esse cara vender. Eu não consigo levantar quem não quer sair do chão. Eu posso te dar a melhor pá, o melhor apoio. Você não sai do chão. Você não sai. É como, fazendo analogia, passei por depressão. Hoje estou tratando, mas eu vou te ser sincero. É uma escolha diária minha sair da cama. Por escolha, eu estaria na minha cama agora, eu não estaria aqui. Todo dia eu tenho que negociar comigo sair da cama. Todo dia. Todo dia eu negocio comigo sair da cama. Todo dia um corretor sem venda precisa negociar com ele vender. Todo dia esse cara precisa negociar com ele querer ser próspero. Porque de alguma forma, ficar no chão é terceirizar sua responsabilidade. Você se torna vítima do meio. Porque a culpa não é sua. A culpa é que você não teve
oportunidade, culpa que você não teve um pai rico, uma mãe rica, um ambiente que te deu oportunidade de você prosperar. Então, para mim, de forma objetiva, eu não consigo fazer uma pessoa que está no chão sair do chão se ela não me estender a mão. Como que você faz essa pessoa? O que pode ajudar essa pessoa a querer sair do chão? Ambiente. É por isso, para mim, que ambiente faz. Isso daqui faz diferença. E talvez vocês que estão aqui me ouvindo tenham com certeza vocês têm uma perspectiva muito diferente da minha, porque eu estou de fora. Então vocês aqui dentro talvez já estão acostumados com isso. Não que um julgamento. Mas eu que estou de fora, chegar aqui é ver, é ter um olhar diferente. Então, ambiente modela comportamento e modela mentalidade. Você falou isso aqui agora. Quando o rapaz chegou de Corvette, como é bom ver a prosperidade, né? Como é bom ver a prosperidade. Como é bom ver um ambiente onde as pessoas se ajudam. Como é bom você ver um ambiente onde o Arthur não está sozinho. Onde o Bruno está sozinho, onde o Roberto não está sozinho, onde você tem uma cooperativa, você tem as outras pessoas. Então, bicho, corretor que está sem venda, não existe técnica para corretor que está sem venda. Não existe. Então, você quer vender? Sai do chão. Para de ter pena de você. Para de ficar reclamando. Para de ficar sofrendo. Ah, mas o meu lead é ruim. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas eu tenho azar. Ah, mas eu tenho só. O cliente não... Sai disso. No dia que você parar de reclamar, você começa a vender. No dia que você parar de ter autopiedade de você, você começa a prosperar. No dia que você entender que você não é vítima, que você é o algoz e o protagonista da sua vida, você começa a prosperar. Mas é uma escolha. E é muito desafiante fazer essa escolha quando você está no chão. Você precisa... Aí é questão de fé, né? Você precisa crer. E fé não no sentido espiritual, religioso. Fé no sentido de crer em algo que você não vê. Porque fé, você crê em algo que você não vê, você não toca. Tem que crer. Então, bicho, é um desafio. Mas eu não acredito, aí eu quero ver o Leandro, eu não acredito em corretor que está sem venda, que está no chão, que você consegue levantar esse cara sem ele querer levantar. Qual é a sua opinião? Esse é o meu olhar. Cara, eu já vivi muito esse dilema, né? Até onde eu ajudo, até onde eu não ajudo, até que momento sou eu, até que momento é o outro, né? A gente entra no emaranhado nas relações da gente, né? E a gente tem dificuldade de ter clareza. E eu costumo fazer 3 círculos que se relacionam como se fosse um símbolo da Audi, só que com 3 argolas. Audi. Ah, profético. Entendeu, né? E aí eu digo para as pessoas o seguinte: esse primeiro ciclo sou eu, esse é nós, somos nós, e esse é você. O que está dentro do meu poder de fazer, eu vou fazer. Eu vou melhorar minha gestão, eu vou melhorar minha comunicação, então pode me dar feedback. Se o problema for eu, de alguma maneira, eu vou melhorar. Se o problema for nosso, vamos trabalhar juntos para melhorar. Mas se o problema é seu, o problema é seu. Então, o que acontece às vezes, aconteceu muito comigo em um período da minha liderança aqui. As pessoas que tinham problema com o pai, projetavam o problema dela no líder. No líder masculino, no caso, é eu. E aí eu perguntei, brinquei, né? Perguntei pra minha equipe, quem tem mãe bonita aqui? Só tinha uma menina que tinha mãe bonita e era verdade. Eu falei, gente, eu não comi a mãe de vocês, brother. Para de projetar a tua frustração com teu pai, com teu antigo chefe, com teu ex-namorado, comigo. Eu não sou teu pai, isso é um problema seu. Vai pra igreja, vai pra terapia. Não vem jogar essa mochila em mim. Esse lixo não é meu, eu não sou pai de vocês. Eu perguntei, essa alegria toda, ela vende? Porque se não vende, porra! aí me dá um café pra dela pra me beber, né? Aí, ó. E Parabéns. Cláudia! 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 E para finalizar esse ponto do corretor ali,
Eu lembro uma cena, cara, faz muito tempo, era na primeira unidade, tinha 27 metros, eu chamei dois corretores que não estavam vendendo, uma menina e um rapaz, e eu já tinha tentado explicar, conversar, e aí eu tenho que ser provocativo. Eu tenho que gerar uma emoção, uma afetação, seja raiva, amor ou medo. Normalmente eu trabalho simplificando três emoções: raiva, amor e medo. E, e eu lembro que o menino que eu estava treinando para assumir, que foi um cara que assumiu a gerência daquela unidade futuramente, quando eu terminei a reunião e ele estava do meu lado ali aprendendo, escutando, e eu falei: o que que você achou da reunião? Aí ele falou, eu falei assim: ó, eu vou te explicar uma coisa. Essa menina vai dar certo e esse menino não vai. Por quê? Porque eu fiz de tudo, esse cara não eu não consegui afetar ele. A menina saiu com raiva, ela saiu indignada, inconformada. Então, quando você trabalha com um ser humano e você vê que a tua afetação está gerando alguma emoção, funciona. E quando você está falando e a pessoa é indiferente, como se você estivesse falando para uma garrafa, aqui tá na hora de você cortar o laço e falar: Deus te abençoe e o diabo que te carregue. Sai daqui. Ela quer falar. Oi, bom dia. Bom dia. Me chamo Nathalie, eu sou de Bolívia e eu vim para cumprir um sonho acá, mas acho que estou cumprindo muitos mais. Então, Bolívia agora está passando por uma transição de governo, né? E está passando muitas coisas lá. Mas acho que é muito potencial para as pessoas que querem começar a invertir seu dinheiro afora, né? Então, em Latam, já se viu muito com Venezuela e Argentina, que as pessoas começaram a tratar de ficar em outro lado, mas que estou aqui em Brasil. Acho que em Bolívia vai passar o mesmo, porque a economia não está muito bem, que digamos. E quando eu vim aqui, eu procurei um lugar muito bom. Achei que era Floripa, porque eu também sou terapeuta holística, então eu gostei muito quando eles me falaram que era a Isla de la Magia. E na verdade é a Isla de la Magia. Mas para Bolívia não sabem de Florianópolis, né? Quando a gente fala de Brasil, só habla de Rio de Janeiro, de São Paulo. E aparte também falam que são cidades muito perigosas. Aham. Então, eu quero que minha Bolívia conozca muito mais de Floripa, que há muitos lugares legais e seguros. E eu sei que é um potencial agora mesmo. Então, eu sei que agora, com este cambio de governo, também existe este medo, né? Porque vou a invertir afora com o cambio que está existindo com a moneda agora, né? Mas o risco de não invertir afora é muito mais alto que esse cambio, né? Então, o que eu quero perguntar para você é como dissipar esse medo em geral, não só para Bolívia, sino também para Latam. Como dissipar esse medo para que o novo cliente aceite invertir acá? Fala aí, Leandro. Pô. Vou usar o nosso mentor falar. Pô, você jogou a bola pra mim pra dar tempo pra ele refletir. É lógico. É fogo, né? Podcast com o Guilherme Machado, não com o Leandro Faceta. Eu vou devolver aqui principalmente para a equipe da Latam, né? Como se fosse um conselho conjunto para ela. Vocês devem viver esse mesmo dilema, independente se é Bolívia, se é Chile, se é Argentina, Uruguai, Paraguai. As pessoas com medo, Cuba, as pessoas com medo, tem de tudo, né?
de investir no Brasil porque é um outro país. Tem a questão financeira, do câmbio, a questão E aí eu acho que isso vocês levam a vantagem porque vocês têm a cultura daquela galera e vocês conseguem ter uma conexão emocional muito mais forte do que se fosse um corretor brasileiro. Isso dá uma competitividade, uma vantagem competitiva muito forte. O que vocês fazem na prática para disseminar o medo que é latente, que é real, para o cliente realmente tomar a decisão de investir acá em Brasília? Pela garantia, sou eu. Ricardo, você como gerente responde essa pergunta aí. Não, mas essa pergunta dela, todos nós já temos a resposta. A Carol, ela começou no TikTok mostrando para todo mundo do Chile. Quem é a Carol? Não tá aqui hoje. É uma das pessoas da Latam que mais vende esse ano. E com vendas orgânicas do TikTok. Ela vende pouco de tráfego pago e de lista de reativação. A maioria das vendas dela, ela fez porque ela chegou no Brasil, ela abriu um TikTok e ela faz os vídeos educando o chileno, a comprar aqui em Florianópolis. Então, diversas pessoas conversam com ela e já chegaram a marcar a viagem para conhecer Florianópolis. A Bolívia, está faltando alguém daqui que faça, que seja a ponte entre a Bolívia e você. Porque isso já acontece aqui. É que nem eu disse pro o Antônio. Não espera o milagre. Seja o milagre. Faça com que eles venham até você. A Carol é o milagre. E ela chegou a falar para mim, Bruno, estou precisando de um assessor. Eu não consigo mais atender meus clientes. Ela já fez isso. A diferença entre a Carol e qualquer outro tipo de pessoa... Carol de onde? Tá no fazer. Por quê? Isso a gente já sabe, já tá aqui. Todo mundo já sabe. E a Carol, as minhas vendas, elas aconteceram e agora já não acontece mais, tô um pouco preocupada. E aí é óbvio, aquela narrativa que todo mundo sabe e o que acontece. E aí eu perguntei para ela, você já falou com as pessoas que você se relacionava lá no Chile, que você trabalha em um dos mercados mais prósperos do país, aqui no Brasil, que Florianópolis é um berço, é um mercado imobiliário onde as pessoas investem aqui, tem renda com esse investimento? E ela disse não falei. 2 semanas depois, ela fez a venda para uma amiga dela, ela vendeu o Sunset, e essa amiga veio para cá, fez um depoimento. Esse depoimento que fez, ela disse, conheci a Carol, fui até o lugar do empreendimento, fiz o meu primeiro investimento imobiliário, e o depoimento dessa amiga, que é cliente hoje, é uma base que serve para outros clientes assistirem e também perguntarem sobre. A Carol é muito ativa na rede também, no TikTok principalmente. Por quê? Porque ela encontrou um canal mais limpo de se comunicar com quem? Com a gente dela. E isso foi tudo nesse meio. Então, pessoas começaram a indicar, recomendar, e ela começou um trabalho por lá. Vai dar certo para você? Não sei, você não tá fazendo. A gente não sabe. Mas você já tentou? Então, é mais nesse olhar, sabe? Aí, Nathalie, né? Sim. Quero ver você segunda-feira no TikTok. Eu quero ver hoje. Você bate uma foto com ele e fala, estou aqui. Um vídeo com ele hoje e fala, estou aqui com a maior autoridade educacional do mercado imobiliário do Brasil. E aí já cria a narrativa e fala, porque aqui a gente sabe o que a gente está fazendo e mete ficha. Faz hoje, deixa para segunda não. E eu, complementando, eu acho legal, Carol, né? Carol. Trazer ela é chilena, né? Uhum. A jornada de uma chilena no Brasil conecta demais isso. Porque conecta demais você contar a jornada de uma boliviana no Brasil, em Florianópolis, no mercado imobiliário, com 90 dias. 90 dias. Não, É igualzinho a Carol. Carol ficou 60 dias. Gui, a Latam tem uma prova viva de algo que dá certo. bicho, A pergunta que ela fez tem a resposta certa de algo que tem
uma prova viva que está acontecendo e acontece. Então é só ela replicar. Só ela replicar. Normalmente as perguntas ficam com respostas às vezes vagas, né? A tua pergunta tem uma resposta que já existe comprovação de que dá certo. Como que a Bolívia pode notar Florianópolis? Você. Adapta o discurso. Ao invés de você falar só para o boliviano, fala para todos os estrangeiros da América do Sul, América Latina, né? E aí você joga a tua rede não só na Bolívia. Eu entendo isso. O Chile é um país potente, financeiramente pequeno. Já fui lá, é um país top. E às vezes a Bolívia não está no mesmo momento econômico. Então joga a tua rede, porque vai conectar do mesmo jeito. Claro que o boliviano vai conectar mais, porque você vem de lá, mas também vai conectar com os outros estrangeiros que querem investir no Brasil. E o aquele rapaz lá do Paulo? Tem mais um? Tá. Lá Quem atrás, lá, é você, Peroto? Tá. Então aí a gente finaliza com o Peroto. Tá com câmbio ali. Essa é uma dica para a Nathalie. Não sei se vocês quiserem ouvir em português ou falo diretamente no Fala em espanhol. português, ela que se vira para entender. Tá no Brasil, porra? Então, eu sou boliviana. Eu estou aqui há 1 mês e meio na Baceto. E eu tenho meu networking lá. Então, eu comecei a focar no meu networking. Então, a pessoa constrói uma autoridade com seu redor, né? Então, eles já confiam em você. Então, você tem que educar eles, viu? Você tem que, o que falaram eles, tem que mostrar as vantagens de Florianópolis. Mas também aqui, como grupo, Baceto, tem uma identidade. E a SPE é a resposta. Quando você mostra a transparência que dá a empresa de administração e também a legislação, como protege ao inversionista estrangeiro, aí é que você mostra a segurança que tem, que o investidor vai estar seguro de investir no Brasil. É isso. Um mês aqui? Bravo! Um mês? 1 mês e meio. Na Baceto. Na E no Brasil? Sim. E no Brasil já há 1 ano. 1 ano. E 2 vendas. 2 vendas? 2 vendas. Ó, só pode dar conselho quem vende. Quem não vende não dá conselho, brother. Você já era Por quê? corretora? Você já era corretora? Não. Nunca foi corretora? Não. Nunca foi corretora? Não. Corretora 1 mês e meio. Sim. E fez 2 vendas. Pois é. Pô, parabéns. Parabéns. É legal. Dá uma dica também para a Nathalie, né? Teve um projeto em Canajurê chamado Londara, né? No qual eu fiz muita campanha para quem? Para os chilenos, mas não aberto para todos os chilenos. As regiões mais ricas, pesquisei o que o PIB do Chile produzia mais, bati nas pessoas certas, né? Então, não é que o dinheiro sumiu da Bolívia, e sim, só mudou de mão. Então, a Bolívia é um dos maiores produtores do mundo de gás natural, da América Latina, que é o maior produtor de gás, de minério. Então, o dinheiro simplesmente não sumiu da Bolívia, só mudou de mão, né? Então, tem muita gente, eu acredito, com potencial aquisitivo, né? Um lastro financeiro bom para estar investindo num mercado tão seguro, a melhor capital do Brasil, né? Mandou bem, garoto. Mandou bem e conhece o mercado, né? O Peroto trabalhou no ramo de hotelaria, né, Peroto? E ele tem essa percepção de jogo. Quantas vendas você fez esse ano, Peroto? Você lembra? Nos últimos 7 meses foram 34 vendas. Caralho! Vai fazer a pergunta? 34 vendas nos últimos 7 meses? Primeiro, no caso, 2 anos atrás, eu estava aqui presente quando o Gui veio aqui, né? E ele falou algo ali, ele foi, no caso, corretor a corretor perguntando o que fazia dentro da empresa, o nome e o que fazia, né? E ele me perguntou, tinha acabado de entrar no mercado imobiliário, não sabia muito o que dizer, estava ali frente ao Permaville como corretor, né? E ele pensou, pô, coitado do cara, não sabe nem o que faz, né? E realmente era real, né? E isso, um dos 3 pontos ali, o medo para eu ficar vigilante, o ódio e a paixão me deixou ali
com aquele, poxa, com aquela vergonha, de certa maneira, foi um choque emocional que me buscou ali e mais ir atrás de realmente se transformar num profissional melhor. Né? Foi realmente um impacto por aquilo. Porque eu não sei se você recorda, mas realmente foi perguntando um a um o que fazia, qual era o nome e o que fazia. Aquilo realmente foi um choque emocional para mim. E sou grato pelaquela situação que eu me encontrei, me fez sim, ao decorrer dos 2 anos de Baceto, me transformar num profissional melhor. Né? Mas bem, primeiro agradecimento para a minha pergunta. Você pode ter certeza que ele não lembra, porque quem bate esquece, quem apanha lembra. Outro choque emocional também que eu tive foi com relação a outubro do ano passado, né, quando eu fui no evento do Ondara, e o Baceto até falou, o Leandro falou, 2 dias depois teve uma reunião, né? Ah, o Perotto a gente deixou ele no tapetão, porque mês passado ele não vendeu. E realmente foi o primeiro mês ali desde a empresa que eu não tinha vendido. Né? E aquilo teve como um choque emocional, e o resultado disso foi 17 vendas no único projeto que foi o Ondara. Deixa eu contextualizar. A gente tinha um evento, a vingança nunca é plena, mata a alma, já diria o Chaves. Mas tinha um evento do Ondara e que não dava para levar toda a equipe, porque era um evento aberto e tinha cadeiras limitadas. Deu quantos corretores? Deu bastante corretor, 400 corretores, mas não dava para levar a equipe inteira da Baceto. E a gente escolheu levar só quem tinha vendido no mês anterior. E aí o Bruno veio interceder pelo Perotto, o Porto, falou, ó, coloca o Perotto lá. Eu falei, mas na regra que a gente criou, o Perotto não vendeu. Aí quando ele chegou lá, eu olhei pra ele, você tá aqui no tapetão, hein? No tapetão, isso, né, essa provocação, pô, eu não vendi, mas estou aqui, e depois ele entregou um resultado muito bom do empreendimento, de venda do empreendimento, que foi o lançamento. Aí o que ele entregou na troca, ele entregou sendo o corretor líder de venda desse projeto. Você foi no tapetão, você foi sem direito aí e conquistou o direito de ficar. Você foi decidido e conquistou o direito de ficar. Só faltou ele falar chupa, Baceto. Fala. Agora minha pergunta desde a época que, de certa maneira, tive um constrangimento que me buscou ir atrás de ser um profissional melhor, desde ali me criou um senso de urgência para ficar um profissional melhor. Né? E no último mês agora não tive um resultado tão expressivo, foram só 2 vendas, eu esperava mais, porque no mês anterior foram 11 vendas dentro de um mês. Né? E por conta disso teve um senso de urgência de ligar uma luz amarela. Opa, eu preciso de mais repertório. Eu preciso bater na porta de outros investidores de outra maneira. Me trouxe até a matriz aqui para estar ouvindo mais o Ricardo vendendo, também é um espelho aqui dentro da empresa. Né? Então me trouxe aqui para ter mais repertório. A minha pergunta é, no caso do Gui lá atrás como corretor, como que você trocava, como senso de urgência, não virar uma ansiedade exacerbada e atrapalhar o seu resultado? Como que você sempre, durante corretor, se manteve no nível mais alto durante mais tempo? Boa pergunta, bicho. Eu tenho uma frase que eu falo sempre o seguinte: eu não controlo a venda, eu controlo as etapas que antecedem a venda. A melhor forma que eu sempre encontrei para controlar a minha ansiedade foi estar em movimento dentro das atividades que eu entendia que me levariam para a venda. Então, você trouxe um exemplo muito claro aí e que representa muito uma boa simbologia que eu vou me fazer uso dela. Fiz 2 vendas em um mês que eu tinha feito 11 vendas, você falou. Aí, como é que você fez para... Qual foi a chave que caiu na sua cabeça? Tenho que mudar? Tenho que aumentar o meu número de investidores, você trouxe, né? Sim. Então, aumentar o número de investidores garante venda? Não. Não, mas garante que você vai estar errando E acertando. diferente. Então, estar errando diferente, para mim sempre foi a melhor forma de estar fora da ansiedade. Então, uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida e está presente na minha vida. O resultado que eu estou tendo hoje, independente do resultado que eu tenho, é um resultado diferente do que eu tive ontem? Se sim, o movimento que eu faço está me levando para o lugar que eu desejo. Se não,
o movimento que eu faço me faz permanecer no resultado que eu não quero mais. Consegui ser claro? Consegui ou não, Peroto? Resultado diferente. Resultado diferente. Entenda que o resultado diferente não necessariamente é venda. Resultado diferente é prospecção de novos investidores. Vim conversar com o Ricardo de como você veio modelar o Ricardo. Ó, você fez um movimento diferente. Modelar o Ricardo vai te levar para um resultado diferente. Porque te dá, você usou uma expressão aí, te dá repertório, mais repertório. Então, bicho, isso que você fez para mim é a melhor forma de controlar a ansiedade. Estar em movimento direcionado para o resultado que você deseja é, para mim, a melhor forma de controlar a ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é, cara, do que você repetir coisas e não alcançar aquilo que você já alcançou. Então, estar em movimento do jeito que você está, para mim, tem muita representatividade. Baceto. Cara, eu vejo a prosperidade como um grande e um forte desejo e uma grande capacidade antagônica de desapego. Porque o medo é apego, a liberdade é desapego. Então, quando a gente poder entender de forma estoica o que está no meu controle, eu vou fazer com tesão, com amor, com desejo, com fé, com determinação. Mas aquilo que não está no meu controle, eu desapego. Eu durmo em paz porque eu fiz o meu melhor. E essa energia do desejo e do desapego é a alquimia que vai fazer você ir para outro patamar. Porque às vezes o dinheiro, para o cara que é escasso, igual na minha história que vim de baixo, ele pode gerar às vezes mais paz, mas a gente é tão escasso mentalmente que ele gera mais preocupação e mais medo de perder o dinheiro. E aí eu lembro de uma história que acho que todo mundo já conhece, os avós da gente falava, pô, fulano tem paciência de Jó. E Jó, quando perdeu tudo, ele falou uma coisa que, pô, isso aí pra mim é uma percepção de jogo. Ele falou assim, o que eu temia me aconteceu. Então nada mais é que o apego é medo. E se a gente confiar, esse medo vai dissipar. E esse estado de relaxamento do Arthur vai permitir que as coisas fluam com mais naturalidade. Porque o natural é prosperar. Isso aí. Quero fazer uma sugestão. Peroto, lembrei do caso, vou te dar, independente da pergunta, eu vou te dar um convite lá para ir com o Flávio em São Paulo, tá fechado? Se você falasse chupa bastante, eu não ia dar, mas você foi um bom menino. Tá? E aí eu quero propor o seguinte, foram, cara, tantas boas perguntas, né? Pra ti eu já tinha prometido também lá, então tá feito. E aí eu tenho mais 5 convites. Foram várias boas perguntas. São 3 agora? Não, mas eu tô aumentando. E aí esses 5 convites, o que eu sugiro? Porque foram várias boas perguntas, vai ser difícil também mensurar, julgar, que foi a mesma... daqui a pouco vocês apostam numa pergunta que é melhor porque é teu amigo e não porque a pergunta é melhor. Então tem todo esse paranauê que a gente já tá ligado. O que eu sugiro? A Roberta vai jogar uma enquete, fala assim, quem foi hoje? Aí você só vai voltar ali. É uma sugestão, tá? E aí a gente cria um mecanismo de forma imparcial para ter um sorteio, tirando do Peroto, que já está garantido, do Edu, que já tinha prometido. Então esses 2 estão fora dos 5 convites. Então é quem está presente. Quem está presente, a gente faz um sorteio. Cláudia. Tá, então, ó. Como eu... Não. Cláudia! Prometo que vou compartilhar com todos vocês todo o conhecimento que trago de lá. Às vezes eu não entendo porra nenhuma, só. Então, beleza. Todo mundo concorda da Cláudia? Quem discorda, levanta a mão. Não, eu discordo. Então tá, a gente vai sortear os 4 pra galera que tá aqui. Concorda com essa operação? Fechou? Gente, tamo junto. Quem quiser dar um abraço no Gui.